Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo concurseiro. Seja bem-vindo ao canal Preparação Total para Concursos Públicos. Eu sou o Henry Júnior e, como eu tinha prometido para vocês, vou estar apresentando uma aula de regimento interno para a Câmara Municipal de Osasco. Na verdade, já estou até demorado para apresentar essa aula aí para vocês. A gente acabou demorando porque tem uma dificuldade de computador e de informática e não carrega a câmera e certo que a gente está fazendo de uma forma bem amadoresca, mas vocês podem ficar tranquilos que o conteúdo da aula é muito boa. Eu preparei já bastante essa aula e eu sou um cara que eu tenho bastante experiência em concursos públicos que cai um regimento interno, né, de câmaras municipais, e eu trabalho com isso. Eu trabalho na Câmara Municipal de Campinas, eu sou assessor legislativo da Câmara Municipal de Campinas e trabalho habitualmente com regimento interno. E para preparar esse curso para vocês, eu fiz uma pesquisa de todos os cursos, de todas as provas em que caiu o regimento interno no Brasil aí nos últimos anos, e para poder compilar e trazer para vocês as questões que são mais relevantes, as questões que as bancas mais pedem nos concursos. Então, eu fiz o curso baseado no que as bancas mais pedem nos concursos públicos. De maneira que vocês veem, o regimento interno tem em torno de 105, 110 folhas, e se a gente for estudar tudo isso aí, se eu não tenho condição de passar tudo isso aí para vocês aqui, nem é relevante. Eu acho que vocês devem ler essas 105, 110 folhas, mas aqui no curso a gente vai falar para vocês as questões mais importantes, as questões que mais costumam cair, que são as questões que vocês devem trazer assim, como diria, devem trazer no sangue. Quem é concurseiro tem que saber essas questões na ponta da língua, porque são questões que vão costumar cair na maior parte das vezes com as bancas que fazem concursos para nível municipal. O Instituto Mais, que é a banca que vai prestar o concurso de vocês, eu não achei nenhuma prova de questões que eles tenham feito para câmaras municipais. Então, se alguém tiver aí, pode mandar no nosso grupo no Facebook, Preparação Total para Concurso, pode mandar na página, pode mandar pessoalmente, para a gente dar uma analisada para sentir como que é a banca, porque é interessante a gente saber como que a banca trabalha cada matéria. De toda forma, eu analisei aí em torno de 1.200, 1.300 questões que pediram o assunto de regimento interno em câmaras municipais, e vou mostrar para vocês nessa aula e nas próximas o que é o principal que vocês saibam, e também trazer um enfoque não só do regimento interno, da leitura do regimento interno, como alguma questão extra regimento interno, alguma coisa que a gente tem conhecimento por experiência e por ter visto em outros concursos, e alguma coisa que eu posso explicar para vocês. Eu sou formado em Direito, me formei em Direito na USP e estudo regimento interno com habitualidade. Então eu tenho uma boa experiência, eu tenho uma boa bagagem para trazer para vocês, e eu acho que esse curso pode ser bem útil. Então, o curso basicamente, eu vou acompanhar com vocês a leitura das principais partes do regimento interno, porque as questões de concurso com relação ao regimento interno costumam ser muito, como a gente diz na gíria de concurseiro, costumam ser muito a letra seca da lei. Ou seja, ela pergunta coisas que estão expressas ali no regimento. Então, são enumerações ou são questões que constam ali no regimento, e você tem que saber, de certa forma, decorado o que consta no regimento a respeito daquela pergunta. De qualquer forma, então a gente vai estar fazendo essa leitura do regimento, e quando eu achar necessário eu vou estar escrevendo no quadro, aqui atrás a gente vai escrever alguma coisa no quadro para fixar mais, para vocês terem também anotações aí, façam anotações, e como eu comentei na primeira aula, é interessante vocês terem o regimento interno impresso a partir do site da Câmara Municipal de Osasco, porque tem algumas apostilas com alguns erros, algumas apostilas que eu pude verificar tem alguns erros que pegaram regimentos antigos, então é legal acompanhar, pegar e imprimir do site da Câmara Municipal e fazer as anotações no próprio regimento interno, de maneira que vocês tenham ali o regimento seja a própria apostila. A partir disso, então, a gente vai colocar no regimento interno já desde o começo, e vamos traçar as principais considerações ali que sejam necessárias para a prova de vocês. A gente vai, a partir do regimento interno,
trazer as principais considerações para as provas de vocês. Então esse aqui é o começo do regimento interno. Eu já anotei aqui no Word as principais colocações, as principais questões importantes que vão estar sendo exigidas de vocês. Então a gente vai só falar o que é importante e relevante a partir dos artigos do regimento interno. E por que essa colocação, volta aqui, traz aqui de novo para mim, por que é importante a gente estar estudando e estar com a aula transcrevendo direto e analisando direto o que está escrito no regimento interno? Por essa questão que assim, é bem relevante, é bem importante, porque eu volto a falar, né? Estou sendo repetitivo, mas vai ser muito importante para o concurso de vocês, vai ser muito importante a letra seca da lei. Muito provavelmente eles vão pedir questões que estão expressamente escritas no regimento. Então, por isso a gente vai estar acompanhando todos os artigos, os mais relevantes, claro, tem artigo ali que não é interessante, que ninguém pergunta, mas os que a galera pergunta, a gente vai estar expressamente vendo o texto da lei, para a gente poder acompanhar e poder traçar um comparativo e saber o que está escrito na lei, porque é o que ele pode perguntar. Então vamos ver isso aí na prática, vamos ver como é que isso aí funciona. Dê uma olhada comigo a partir do artigo 1º. Então, eu vou fazer a leitura com vocês dos artigos mais importantes. Então, olha só, a Câmara Municipal é o órgão legislativo do município e se compõe de vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente. Aqui já é uma questão bastante importante, já é uma questão que a gente já tem que conversar, dizendo o seguinte, olha, a Câmara Municipal é o órgão legislativo municipal. O que quer dizer o seguinte, no Brasil e em vários outros países também, a gente tem basicamente 3 poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. No nível municipal, a gente tem só o poder executivo e o poder legislativo. O poder judiciário, ele não é um órgão do município, ele é sempre um órgão do Estado. Então, quando a gente fala de Câmara Municipal, a Câmara Municipal representa o poder legislativo no âmbito municipal. É o paralelo do que é o Congresso Nacional para o âmbito federal. Então, isso é bastante interessante lembrar que a Câmara Municipal é o poder legislativo, que no município não tem o poder judiciário. E se compõe, olha aqui, acompanha comigo, se compõe de vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente. Você não precisa se preocupar como que a legislação vigente vai tratar os vereadores, como que eles vão se eleger. Mas o que você vai precisar saber, o que é importante você saber, aí é com relação à situação dos vereadores, que eu vou passar para vocês a quantidade de vereadores. A quantidade de vereadores é muito importante para um órgão legislativo, para um órgão de deliberação, porque a partir do número de vereadores é que você vai definir como aprovar ou como rejeitar cada matéria, como vai ser feita a votação de cada assunto de interesse da Câmara. Então, se vocês puderem me acompanhar no nosso quadro aqui, nós vamos falar a respeito do número de vereadores que compõem a Câmara Municipal de Osasco e como que são essas maiorias, são calculadas essas maiorias. Então, olha só, a Câmara de Osasco tem 21 vereadores, então a quantidade de vereadores da Câmara Municipal de Osasco é de 21. Esse número, ele é decorrente de previsão na Lei Orgânica do Município de Osasco, apesar de que, pela Constituição Federal, Osasco já tem uma população que poderia aumentar o número de vereadores, mas, para tanto, precisa uma alteração na Lei Orgânica do Município, porque a Constituição, Osasco tem 660 mil habitantes, a Constituição prevê que esse número é maior, acredito que seja em torno de 27. Isso aí para o pessoal que cai direito constitucional, dá uma olhadinha lá no artigo 29, vocês vão ver que é com uma população de 660 mil habitantes, mais ou menos, o número de vereadores pode ser maior. Para o pessoal do nível técnico, é importante só saber que são 21 vereadores, e isso vocês sabem acessando lá o site da Câmara de Osasco, que aliás vocês devem fazer com habitualidade, a gente volta a falar nisso. Dos 21 vereadores, teríamos a maioria absoluta, que é a metade mais 1 da totalidade de vereadores da Câmara. Então, a maioria absoluta, ele é de metade mais 1, ele é de metade é 10,5.
a gente sempre arredonda para mais, então a maioria absoluta é de 11 vereadores. A maioria simples, que é um tipo de maioria exigida para alguns tipos de votação, e a gente vai ver isso com calma mais para frente, ela é metade dos presentes em determinada sessão. Então, se você tem 17 vereadores presentes, a metade de 17 seria 8,5, a gente sempre arredonda para cima. Nesse caso, a maioria simples, seriam 9 vereadores. Se você tiver 19 vereadores presentes, dividido por 2, a metade dos presentes seria 9,5 vereadores, a metade simples seria, no caso, 10 vereadores. Então, a metade simples é metade dos vereadores presentes naquela votação, naquele momento da Câmara. E outra quantidade de vereadores importante é a maioria qualificada. A maioria qualificada, ela é conforme o tipo de projeto e conforme a disposição, ela pode ser de 3/5, quando ela vai ser de 21 por 5, 4,2 vezes 3, 12,6. A gente sempre arredonda para cima, ela vai ser 13, a maioria qualificada de 3/5, e a maioria qualificada ela pode ser de 2/3 para algum tipo de votação, e esses 2/3 vão ser 14 vereadores. Com isso, com essas maiorias, a gente vai dispor mais para frente, a gente vai falar mais para frente, cada projeto que exige cada quantidade dessa para ser aprovado, a gente vai falar bastante a respeito disso na hora oportuna. O que é importante saber para vocês atualmente é que o número de vereadores é 21, e isso pode cair, e é importante saber calcular esse tipo de maioria, porque na prova a banca pode simplesmente perguntar, ou fazer a pergunta falando sobre o número de pessoas, por exemplo, qual o número de votos necessários para aprovar uma lei ordinária. A gente vai ver isso mais para frente, uma lei ordinária ela é de maioria simples, mas ele pode perguntar o número de votos, então você já tem que saber. Ele dá uma situação de que estão presentes tantos vereadores e qual que é o número de votos necessários para aprovar. Ele não pergunta necessariamente quanto que é só a maioria simples, ele pergunta o número de votos, dando uma situação concreta para vocês. Agora vamos voltar aqui no nosso regimento, para a gente poder continuar falando a respeito das situações que a gente tem aqui, para ver os próximos itens. Os próximos itens que a gente vai ter são sobre as funções e sobre as atribuições da Câmara. Isso a gente vai ver numa próxima aula, porque nosso tempo aqui está acabando, a gente tem uma limitação do YouTube de falar no máximo 15 minutos e eu não quero interromper a aula na metade. Então volta aqui para mim, traz aqui para mim, que a gente vai conversar um pouco sobre essa questão, fazer um resuminho da aula, que a gente viu, nessa aula a gente viu quantidade de vereadores, a gente viu como são calculadas essas maiorias, que a gente vai ver melhor mais para frente, e principalmente a gente viu a importância de estudar a lei seca, porque provavelmente na sua prova, no seu exame, ele vai te perguntar exatamente o que está escrito no nosso regimento. Então, com isso a gente fica por aqui. Assista a próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre as funções e atribuições da Câmara, e vai ser interessante, e a gente está separando sempre as coisas que podem cair para você ter melhor a preparação. Obrigado, fique com a gente, já assista a próxima aula que já vai ser bastante interessante. Até logo.